Olá, vamos lá então. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso primeiro webinar de 2021. Queria agradecer a todos aí pelo tempo de vocês, por estarem nos prestigiando nesse webinar. Esse webinar vai ficar gravado, né, se por acaso você precisar retornar, né, e ver algum detalhe, né, ou perder a conexão durante a gravação, você pode entrar depois pela plataforma e acessar novamente. Então, boa tarde a todos, vamos lá. O nosso primeiro tema é bem interessante, né, que é como melhorar a performance da britagem e peneiramento combinando recursos existentes. É interessante que quando nós falamos de performance, está ligado à disponibilidade do ativo, né? E hoje a ideia é trazer algumas soluções que irá ajudar a manter essa disponibilidade do ativo, né, garantir a disponibilidade e usando o que já tem disponível, né, o que já tem disponível no mercado, que está pronto para ser usado. Beleza? Vamos lá então. Dúvidas? Por favor, coloque aí no chat, né? Todas as perguntas serão respondidas, se possível, no final. E caso não seja respondido aqui no webinar, vamos, após o evento, estar respondendo a todos. Né? Devido ao tempo, né? O webinar é um evento mais curto, diferente de um workshop, que teria mais espaço para debates, mas todo mundo será respondido, né? E aproveitem bem o evento. Muito obrigado. Eu sou o Cássio, estou responsável por desenvolvimento do mercado de mineração, siderurgia, da IFM aqui no Brasil. Quem não me conhece, quem não tem oportunidade, né, de me conhecer pessoalmente ainda, eu fico alocado em Minas Gerais e dou suporte aos colegas nos outros estados. Né? Então, desde já me coloco à disposição de todos, né, para alguma consultoria, né, se estiver precisando de ajuda em algum projeto, em alguma especificação, voltado para essa indústria pesada. E o conceito da indústria pesada, ela não se limita, né, à mineração e siderurgia, né? Então, também na parte de portos, na parte de cimento, fertilizantes, eu sou responsável por esses mercados também, junto com os colegas. Né? Nós temos um time grande, um time de vendas grande, um time de suporte de engenheiros aqui no Brasil, né, atendendo o Brasil inteiro. Então, todos nós, cada um em uma região, para ficar mais perto de vocês. Um pouquinho sobre a introdução, falar um pouquinho sobre a IFM, né, fundada em 1969. Hoje somos 7.000 funcionários, né, no grupo. E nossos CEOs são o Mike Mahofer e o Martin Buck. Estamos presentes em mais de 85 países, com mais de cerca de 150 mil clientes espalhados pelo mundo. Atuamos em segmentos diversificados, né? Aqui especificamente vamos falar aí de mineração, siderurgia, de cimento, fertilizantes, onde usa, né, peneira e britadores. Mas estamos também em fabricantes de máquinas, os próprios fabricantes de máquinas, né, de peneiras e britadores, muitas vezes eles utilizam os produtos FM embarcados nas máquinas, indústria automotiva, indústria de bebidas e alimentos, indústria siderurgia e mineração, energias renováveis, máquinas para embalagem e máquinas móveis. Temos três escritórios regionais, três escritórios regionais, um em São Paulo, um em Fortaleza e um em Joinville, e equipe de vendas espalhadas. Né? Hoje somos cerca de 70 funcionários no Brasil e temos um warehouse em Guarulhos. É interessante que a grande parte dos produtos que nós fornecemos mensalmente são entregues, né, dentro do mês, são faturados dentro do mês devido à capacidade de nosso estoque no Brasil. Esse é uma imagem do escritório em São Paulo, né, do centro logístico da IFM Guarulhos, devido aos atuais momentos que estamos passando, né, o escritório tem praticamente fechado, né, estamos trabalhando mais em home office, mas todo mundo continuando nas suas atividades aí em home office e dando todo o suporte que os clientes precisam.
O nosso portfólio de produto é bem grande, né? Muitas vezes, alguns clientes que estão acostumados com uma linha de produto até acham curioso, né, que não conhecer outros produtos, mas é bem grande, né? Nós temos desde a parte de sensores de processo, sensor indutivo, capacitivo, fotoelétrico, ultrassônico, são sensores muito robustos, né? Eu sempre falo na indústria de mineração que, apesar do ambiente ser muito bruto, muito robusto, né, um processo muito pesado, mas os equipamentos têm que ser o suficiente robustos para isso, né? E esses sensores EFM são, né? Toda a linha possui 5 anos de garantia e tem um excelente desempenho, né? Seja na parte de transportador de correia, na parte de medição de velocidade de máquinas, de medição de nível de material, detecção de material em cima de correia, né? Tem uma performance muito boa e, contem conosco, né? Para especificar, né, se precisar de alguma ajuda, estamos sempre à disposição. Sistema de monitoramento de condição de máquina também é uma outra área muito grande da IFM, né? Hoje nós temos um parque muito grande de equipamentos sendo monitorados de forma online, né, pelos nossos sensores de vibração, sensores de condição de óleo, e outros sensores. Comunicação industrial, tecnologia de comunicação, sistema para as máquinas móveis, né, na mineração aí se encaixa perfeitamente aí os sensores, sistema anti-colisão para a máquina, né, às vezes você tem uma retomadora, uma empilhadeira, você tem aí caminhão fora de estrada, tem perfuratriz, né? Todas essas máquinas se aplicam aí os sistemas anti-colisão da IFM. Sistemas de identificação, né? O RFID, por exemplo, tem muita solução para você controlar acesso de pessoas, acesso de veículos em alguma área, né? Utilizando um RFID. Imagem industrial, sensores que podem medir nível, podem fazer monitoramento de algum objeto. Sensores para controle de movimento, né? Os inclinômetros, os encoders, sensores de posição, tecnologia de segurança, também nós temos tecnologia para, se você precisa adequar o seu transportador às normas de segurança, temos equipamento, né, que atendem esses requisitos, acessórios e soluções em software. Todos os produtos possuem 5 anos de garantia e são fabricados na Alemanha. Convido a todos para conhecer a nossa landing page, a nova landing page Mining da página da IFM no Brasil, né? Ao você acessar o site da IFM no Brasil, na parte de indústrias, está aqui a parte indústria de mineração, foi uma nova landing page, e aqui você acessa os catálogos de mineração, alguns encartes, né? Algumas informações muito importantes de aplicações. É interessante vocês poderem visitar e prestigiar essa nova parte. As informações estão concentradas aqui, tem muitas soluções interessantes. Mineração, né? Hoje o foco aqui é britador e peneiras, mas vou passar só um overview para que tenhamos uma dimensão aí do que além de, né, o que a IFM tem para mineração hoje, né? Tem toda a instrumentação para os transportadores de correia, né? Na imagem superior esquerda você tem ali um transportador com as chaves de emergência, desalinhamento, chave de detecção de rasgo, tem sensor de velocidade, sensor de nível, desalinhamento, rasgo e chave de emergência. E tudo isso pode ser ligado, né, a uma rede de cabeamento simplificado, que é a rede ASE, né, adequando os transportadores aí às normas de segurança e tendo o status, né, de como que está, tendo diagnóstico do sensor. Isso que é o mais interessante. Às vezes você tem um transportador longo, não sabe aonde foi que foi acionada a chave, e com a rede ASA você consegue isso, né? Consegue saber exatamente onde que foi acionado, atende às normas de segurança, e é um cabeamento muito simplificado. Se você for comparar o custo de infraestrutura para colocar uma tecnologia convencional, né, que cada chave seria no mínimo, vamos pôr 6 fios, né, para cada chave, é muito cabo, é muita calha, é muitas horas de homem, né, muitos homens horas ali para fazer esse lançamento de cabos, essas interligações, e o cabeamento de asa é muito simplificado, né, um cabo amarelo que você passa conectando os escravos, é uma rede de mestres escravos, né, muito simples e muito robusta, né, já é muito utilizado, tem vários projetos no Brasil, lá fora também, vários projetos, e é uma rede já muito antiga, né, não é nada novo, algo que já está no mercado há muito tempo. E na direita nós temos lá sistemas para unidades de bombas, né,
utiliza muitas bombas de mineração para fazer, né, bombeamento de uma parte do processo, de água, de uma parte de rejeito, e nós temos condições de monitorar as bombas, né, elas não podem falhar, é um equipamento muito grande, que demora às vezes muitas horas para trocar, e nós temos ali medição de vibração, de velocidade, né, com vibração a gente consegue pegar até cavitação da bomba e várias outras falhas de bombas. Temos sensores de pressão, de vazão, né, e tecnologia já para conectar ao IoT, né, falando em indústria 4.0, a IFM ela está preparada, né, nós temos soluções para você extrair o máximo de informações que você já tem, né, isso já está aí no campo, já tem, né, você já tem um sensor de pressão, você já tem um sensor de vazão, de temperatura, então é fácil, né, pegar essas informações e tratar, né, e ter acesso, para todo mundo ter acesso. E também, né, na parte de baixo aqui, ó, na esquerda inferior, nós temos aqui um quadrinho mostrando a mineração 4.0, né? Aqui nós temos, através do IO-Link, né? O IO-Link é uma comunicação ponto a ponto, que foi utilizado para, né, extrair, é um protocolo, foi um meio, né, que as empresas juntaram há muitos anos atrás, construíram, né, esse tipo de comunicação para poder padronizar, né, a comunicação. O IO-Link é um sinal digital, né, que você pega todas as informações ali nós temos sensor de fluxo, feedback de válvula, tem blocos de válvulas, né, pneumáticas, torre luminosa, sensor de temperatura, RFID. Então tem como concentrar todos os sensores em remotas de campo, como está ali, aquelas alaranjadas, né? E aí você consegue ter entradas, saídas digitais, né, entradas, saídas analógicas e explorar a digitalização, né? O sinal analógico, né, cada vez mais ele está com os dias contados, né, uma vez que você tem perdas, né, durante a leitura, durante o processamento no sensor, e o sinal digital, você tem muito mais recursos, né, além de medir, por exemplo, num sensor ali de fluxo, né, muitas vezes você tem o fluxo, a vazão, a pressão e a temperatura no mesmo sensor, né, sendo gerado esses dados, você podendo transmitir isso de forma digital, é um grande ganho, né? E está tudo conectado, né? Hoje as empresas já têm os softwares, né, de gerenciamento de manutenção, tem os SCADAs, então você consegue, através do IO-Link, concentrar toda essa informação ali da base, do nível de sensores, e levar isso para o PLC, levar isso para o SCADA, né, seja diretamente através dos protocolos, né, o Profinet, Ethernet IP, Profibus, Modbus, ou seja, através direto de uma porta IoT, né? Aqui nós temos a divisão, nós chamamos de comunicação em Y, né? O controle continua toda a robustez do controle, toda a necessidade de um caminho separado, e você tem um IP específico para falar com o IoT, né? Para usar nos softwares aí de inteligência artificial, para você concentrar as informações em seus bancos de dados, né? Para poder fazer análises mais inteligentes do desempenho das máquinas. Tá tudo pronto, pessoal, tudo pronto. E na última imagem nós temos sistema de refrigeração. Ali é uma refrigeração de um forno, né? Algumas minerações têm fornos, outros não têm, mas ali é o forno, né? O forno, o crítico dele é a refrigeração. Então nós temos sensor de vazão que mede constantemente ali a água que está passando, a temperatura, a vazão da água, consegue detectar se está tendo vazamentos, né? Através desse monitoramento da vazão. E isso a gente consegue disponibilizar, né? Você tem um termopar, aí está usando tipo J, tipo K, nós temos um conversor de termopar para IO-Link, né? Então você consegue concentrar mais sensores e levar essa informação de forma digital, e consegue ter diagnóstico do sensor, né? Imagina esse de vazão, a temperatura e a vazão sendo, né, disponibilizado pelo mesmo sensor. Então esse aqui é um overview, né, da mineração. E agora vamos começar, né, na agenda. Separei um pouquinho aqui de RTM, especificamente de peneiras e britadores, né? Então vamos lá, falar de RTM. Tem um vídeo bem ilustrativo, né? Que nós estamos falando de aumentar a disponibilidade, a performance, então estamos falando aí em manutenção em tempo real, né? Ter um melhor controle do ativo e planejar melhor o reparo, né?
em cima do que tem. E esse vídeo aqui ilustra bem. Eu não sei se vocês estão com áudio, né, o vídeo tinha um áudio, mas não sei se essa plataforma que permite, mas a história aqui, você tem a empresa alaranjada, né, na esquerda e a verdinha na direita ali. Então, vão começar a entrar em operação. Lá, o da esquerda, né, ele já está trabalhando com RTM, instalou sensores, né, ele instalou, né, pontos de medição da máquina, e o da direita já começou a produzir, né, ele não tem nenhum ponto de verificação, ponto de monitoramento da máquina, da saúde da máquina. E aí no início, o da direita começou até a fazer mais dinheiro, né, está produzindo mais, né, a meta de produção é cada vez mais alta, e você tem que entregar a produção, e o da direita, ele foi atrás da produção também, não, da esquerda, ele foi atrás da produção e acabou que a máquina quebrou. Ela teve um diagnóstico de alarme, teve um alarme da máquina, ele recebeu essa informação com antecedência do alarme, fez o reparo e não perdeu produção. Tá vendo? Ele conseguiu agir a tempo da máquina não quebrar. Já o da direita acabou de quebrar. Ele estava funcionando tão bem, tinha feito muito dinheiro ali, produziu bastante, mas agora chegou num ponto que não dava mais. Aí o dinheiro começa a cair, começa a descer porque ele está tendo prejuízo. A máquina está parada, o custo de hora parada é muito alto, a máquina está parado sem produzir, né, e não está conseguindo entregar o produto. É isso, pessoal. Isso resume bem a manutenção em tempo real. Quão é importante você saber a verdadeira saúde da máquina para poder agir a tempo. Né, aqui, o objetivo, né, da manutenção em tempo real é evitar paradas não planejadas, ela ajuda a organizar e otimizar a manutenção para os reparos. Então, tem uma indicação precoce da falha, você tem tempo de se planejar, né, e você não tem tantas peças em estoque, porque você tem um monitoramento melhor. Né, você sabe, você consegue ter previsibilidade quando vai acontecer, né, e não precisa ter tanto estoque, porque você não está sendo pego de surpresa. Né? E na direita tem um gráfico muito interessante, que mostra a condição do componente vezes o tempo de reação. O que nós queremos trazer é cada vez mais ter mais tempo de descobrir a falha para poder tomar uma ação. Né? Usando vibrações, né, quando você faz análise por vibrações, você consegue detectar a falha em questão de meses. Né? Então, você tem tempo de reação, de planejamento para trocar. Isso é muito interessante, pessoal. Temos vários cases de sucesso, temos milhares de pontos instalados no Brasil, né? Tendo interesse, podemos marcar uma reunião só para apresentar esses cases de sucesso, né? E é muito impressionante o retorno que tem, seja no Mancal, que você descobre um defeito no rolamento e consegue programar para fazer a troca, concentra na lubrificação do Mancal, naquele que você identificou que ele está com um problema, seja no tempo no espaçamento da manutenção, né, preventiva dos motores. Tem cliente que conseguiu estender o prazo dos rolamentos dos motores, né, trocava o rolamento por um período X, aí através da análise conseguiu prolongar um pouco e teve um ganho aí. E outros métodos, né? Outros métodos você tem aí partícula de óleo, que está ali entre meses e semanas, o ruído, né? Quando o ouvido humano começa a ser capaz de escutar, é porque é questão de semanas para a máquina quebrar, né? E corrente, né? É muito comum, né, na mineração o monitoramento da corrente do motor, né, da máquina, para tentar pegar ali se você teve uma correia rasgada, se você teve está tendo um esforço maior ali no britador, né? Isso é comum, né? Mas você observa que a relação de corrente para vibração é muito grande, né? A corrente, você estaria pegando uma falha ali em questão de dias, né? Depois disso já começaria a esquentar, gerar um calor, né? Fumaça, até vir a quebrar, né? E um dado interessante é que 85% do tempo de parada de máquina é causado por desgaste, né? Então, estamos falando de peneira e de britadores, que é um dos grandes motivos, né? O desgaste desses componentes. Então, a RTM, né, falamos aí de como é importante, ela vai melhorar a qualidade do produto, vai melhorar a eficiência energética, vai ter a integração entre os equipamentos e possibilidade de comunicação com ERP, isso também já está pronto hoje em dia, né, a EFM tem isso também, né, um software que capta tudo isso, você consegue já abrir uma nota no SAP de acordo com a temperatura que a máquina está apresentando, vibração, isso é possível fazer, é isso, contenção e otimização de custos, né, usar o custo de uma forma mais eficiente.
Então vamos separar, pessoal. Pensando em RTM, eu separei aqui em vibração e na parte de óleo e vou apresentar os fluxos para vocês. Então, o monitoramento de vibração detecta a falha antes mesmo da análise de condição, né, o que foi apresentado no gráfico anterior. Né? Primeiro, a vibração é questão de meses, depois vem a análise de óleo, que pega em semanas. Né? E o bacana é que você consegue saber exatamente o que está acontecendo. Né? Como numa análise de óleo, você vai ter lá que está tendo partículas. Né? E de onde está vindo essa partícula? De onde está vindo esse desgaste? Aí você tem que procurar saber. Com o monitoramento de vibração, você sabe exatamente, esse mancal do lado direito, do lado esquerdo, da entrada, da saída do redutor, é o dente da engrenagem que está com problema, você consegue exatamente saber o que está acontecendo. É folga, é falta de lubrificação, é defeito de rolamento, é hélice suja, é correia desalinhada, desbalanceamento, é cavitação. A gente sabe exatamente o que está acontecendo, né? Mas para isso tem que usar o sensor correto. Né? Se você for fazer uma análise só com parâmetros globais, você não vai ter essa exatidão toda, né, de saber o que realmente está acontecendo. E o bacana é que o monitoramento de vibração não precisa parar a máquina, não precisa de abrir a máquina para você saber como é que está lá dentro. Né? Isso é a grande vantagem. Então tem a norma, né, a norma ISO 10816, que trata a questão da vibração global. Então tem alguns tipos de... A gente costuma separar, né, entre diagnóstico simples e diagnóstico avançado. Isso é igual quando você vai no médico, né? Você vai tirar um raio-x, você vai saber a situação de uma forma. Se você quer mais detalhes, né, aí você tem que fazer uma ressonância, né, para pegar mais detalhes. É exatamente isso aqui, né? Você usando um diagnóstico simples, né, o que a IFM tem também, né, são os sensores globais que te entrega ali a medição da vibração global e dentro da norma você olha se está na faixa que a máquina deveria trabalhar. Né? E para máquinas simples funciona muito bem, né? Mas para máquinas complexas, onde você tem um ruído de vibração já natural da máquina, você tem outros fatores, você precisa de saber quando você inicia a medição, quando você para, né, o tempo certo, né, isso não, aí já não atende. Aí teria que, para máquinas complexas, teria que ser o diagnóstico avançado, que a IFM traz através aqui dessa eletrônica de vibração e com sensores, né, e aqui você consegue extrair a vibração da máquina e, através dessa eletrônica, ela consegue saber de acordo com a frequência que está acontecendo, qual tipo de falha que está ocorrendo. Então, você consegue saber exatamente o que está ocorrendo. Isso aqui é uma análise de vibração dentro dessa caixinha aqui, dentro desse hardware, né, aqui dentro. E é bacana, pessoal, que cada vez mais as empresas, você tem mais ativos, está produzindo mais, às vezes tem quantidade menor de pessoas, né? E nesse período de pandemia, nós estamos até muitas vezes revezando horários, né? Não está todo mundo na planta. E você ter a automação, você ter essa eletrônica, esse diagnóstico online para ajudar a equipe de preditiva, isso é muito bom, porque geralmente as equipes não têm condições de fazer coletas manuais em toda a fábrica, né? Então, você usando um equipamento desse de diagnóstico, a partir do momento que ele detectou, né, uma elevação da aceleração, alguma falha, né, e você pode ir, né, através do software da IFM, olhar o que está acontecendo, né, ter acesso ao espectro, ou até mesmo, né, fazer uma medição manual também no local, se você quiser, né, fazer mais uma, não tem problema. Mas imagina o tempo que ganha com isso, né? Você está trabalhando em cima da onde está tendo problema. Você consegue sair um pouco da máquina e trabalhar de forma mais estratégica, né? Observando tendências, né? Isso é excelente. E aí, hoje nós temos praticamente 4 opções de sensores, né? Os transmissores aqui de vibração, né, que são sensores globais. Temos aqui um sensor sem fio, uma medição via IO-Link e uma medição, um diagnóstico mais avançado usando eletrônicos de diagnóstico. Esse sensor de medição de vibração sem fio foi lançado ano passado pela IFM. Ele possui um gateway, né, e os sensores. Então, o gateway comunica via wireless, via cabo ou chip, né, 2G, esses chips das companhias telefônicas. E aí você consegue extrair, né? Então, isso aqui já está pronto para o universo de IoT. Né? Você consegue extrair os dados aqui direto via MQTT, né, para o IoT, né, direto. E também tem compatibilidade direta com softwares da IFM, né, de análise
condição de máquina. Assim como esse de IoT, que se você tiver um software já específico, estiver usando um software, né, da sua planta, você consegue extrair via MQTT e tratar esses dados dentro do seu software. A vantagem dele é que dentro dos sensores aí de mercado, ele é o que tem maior tempo de duração da bateria, né? São 4 anos de duração da bateria, podendo chegar a 6, né, de acordo com a quantidade de sensores que você está usando, né? Porque ele funciona em rede, né, em mesh, então os sensores estão conectados um ao outro, né? A distância de um sensor para o outro máximo são 25 metros, então você pode plugar até 14 sensores direto no gateway, né, e outros sensores ligados nesses 14 que estão ligados no gateway. Grau de proteção IP68 é um sensor de 1 ou 3 eixos, né, ele para atender as maioria das aplicações mais simples, né, aplicações onde é difícil acesso via cabo e máquinas simples, né, que igual ventilador, motor elétrico, onde uma medição global atenda, né, mas para máquinas complexas indicar seria outros, né, mas atende muito bem. Ele tem uma medição a cada 60 minutos, ele comunica 2G, é isso. Então, passei tudo dele aqui. Vamos passar para a próxima tecnologia. A próxima tecnologia é a medição via IO-Link, né? Nós temos o sensor. Esse sensor ele vai fazer as medições, é para máquinas simples também, máquinas onde você deseja fazer a medição global, né? Se é global, aqui ele vai te entregar a velocidade RMS para desbalanceamento e folgas, aceleração a pico para detecção de atrito e cavitação, fator de crista para detecção de falhas em rolamentos, monitoramento de temperatura, que você poderia pegar uma falha de lubrificação. Nós temos 4 modelos programados para cada tipo de equipamento, de acordo com a velocidade do equipamento e da potência da máquina. 2 saídas digitais, IP68 e IP69K. Se você tem uma estrutura, um transportador de correia. Hoje você usa sensores só os globais, que pegam uma variável, por exemplo, só a velocidade RMS. Você poderia usar esse, que ele pegaria a velocidade, aceleração e fator de crista, né? São mais variáveis, então você poderia ter uma análise melhor também, né? Tem mais recursos esse sensor do que o outro só transmissor de velocidade RMS. Isso. Isso é só um overview rápido, gente. Não vou entrar muito na questão da teórica da vibração, porque senão não daria tempo de passar, mas fique à vontade de mandar as perguntas, nós vamos responder. E na parte de diagnóstico, aqui sim, aqui nós vamos saber o que está acontecendo, né, estratificar se é o anel interno do rolamento, se é o anel externo, se é a esfera, se é o rolo, se é cavitação. Aqui dá para saber. Vocês observaram no sensor anterior que ele tinha até mais recurso, né, mas você está limitado. É uma coisa ou outra, pode ser isso ou aquilo. Aqui não. Aqui a eletrônica entrega o que está acontecendo, né? Então nós temos vários tipos de sensores, né, sensores capacitivos, triaxiais, também temos sensores triaxiais, tem piezoelétricos e temos para classificada. Esses sensores, né, eles são conectados a essa eletrônica. Essa eletrônica pode receber até 4 sensores, né, sensores de vibração. E aí, esse modelo, né, existem alguns modelos de eletrônica, né? Tem um modelo que você comunica via TCP/IP, né, e OPC. Você poderia extrair via OPC, usando um OPC server. Esse modelo aqui já é preparado para comunicação em rede, né? Então você tem aqui Profinet, Ethernet IP, Ethercat e Modbus, né? Você poderia extrair todas essas variáveis utilizando a rede. A grande vantagem da rede é que você pode criar até 25 objetos, 24 objetos em cada eletrônica dessa, né? Imagina, então se você tem 4 sensores, nós vamos utilizar aí 6 objetos. Né? Objeto é o quê? Folga, desbalanceamento, rolamento, né? Esses são objetos de monitoramento. Então, se você fosse usar uma saída 420 ou ele mesmo tem a saída 420 nessa eletrônica, você fica muito limitado, né? Você estaria monitorando apenas uma variável, sendo que você poderia ter monitoramento de mais variáveis. Na hora de você fazer uma análise mais inteligente de uma falha, uma análise de performance, é interessante você ter esses dados estratificados, né? Para você poder fazer uma análise melhor, né? Mais qualificada.
Então, essas eletrônicas, como ela tem esse gateway já para esses protocolos de comunicação, você consegue, né, mandar comunicar direto com o PLC, né? Você tem um PLC aí, Siemens, Rockwell, né, o que você tiver, se tiver dentro desses protocolos aí, né, ou outro PLC, a IFM tem PLC também, né, temos PLC, temos gateways, e daria para comunicar direto. A vantagem é isso, gente, é trazer mais informação, você não ficar limitado, né? E aí nós temos aqui ela sendo ligada ao software da IFM, o Smart Observer. Vou falar um pouquinho mais na frente desse software, né, para vocês conhecerem um pouquinho melhor, e poderia ter acesso ao VESE 004. O VESE 004 é o software de parametrização dessa eletrônica, né? Esse é um software gratuito, você pode baixar ele na página da IFM na internet, faz o download dele, instala no computador, aí você consegue fazer toda a configuração dessas eletrônicas. E no YouTube temos vários vídeos que foram gravados ano passado, aproveitando esse período aí da pandemia, que o meu colega, o especialista de vibração, Rogério Gabão, ensina como programar, como criar objetos, como manusear, né? É bem intuitivo, é bem simples de fazer, né? E esse recurso de vídeo, né, eu acho que ajuda bastante. Você tem acesso aí pelo celular, né, onde você tiver um 4G, um Wi-Fi, e você consegue ter esse suporte aí para poder fazer a programação, né, dos objetos. É bem tranquilo. Depois que fizer a primeira vez, você vai ver que é bem intuitivo, né, é bem simples. E aí você pode salvar esse parâmetro, né? Se você tem uma peneira e tem várias aplicações, né, similares, você pode fazer um software e descarregar nas eletrônicas com a mesma programação, né? Ou o britador, que seja parecido, né? Então tem como fazer isso. E é isso. E aí ele, né, embaixo ali a gente traz algumas coisas, né, igual ele vai detectar desbalanceamento, desalinhamento, folga, impacto, cavitação, rolamento, engrenagem, correias e lubrificação. Tudo isso tem como pegar. Ele monitora a causa, a raiz do problema, pode ser utilizado em qualquer tipo de equipamento, uh, tem uma memória integrada, que armazena o histórico, né, de que está lendo, inúmeras possibilidades de análise de vibração, análise dinâmica para máquinas com velocidades variáveis. Isso é interessante, né? Você consegue, através dessas eletrônicas da FM, receber via TCP/IP, via rede, a informação de qual é a velocidade, né, que se você já tiver na máquina, ou acrescentar um sensor que vai gerar pulsos, né, e entrar com essa informação da velocidade, porque isso é muito importante, pessoal, porque a frequência que vai ocorrer a falha vai acompanhar ali, né, diretamente a velocidade da máquina. Então é interessante você ter a precisão da velocidade, senão, se você não tiver, vira uma referência global apenas, né? Então é interessante que você consegue fazer isso, pegar a velocidade real da máquina naquele instante e fazer a leitura da vibração naquele momento e até mesmo receber. Por exemplo, você tem uma máquina um britador. Eu quero saber como é que está o rolamento do britador com ele vazio. Beleza. Então você pode ter uma entrada digital, você pode ter uma entrada via PLC, né, um sinal discreto, ou então um sinal via rede vindo do PLC ou de outro, né, meio. E tendo esse trigger, né, você vai começar a fazer a leitura quando na condição da máquina parada. Então, é um tipo de avaliação, né? Com a máquina em operação, você vai ter outros ruídos operacionais em conjunto. Então, a medição não vai ficar tão limpa. Então, de acordo com a falha, é interessante você ter essa possibilidade, não ficar gerando leitura, sendo leitura misturada, né? Leitura uma hora que está com processo, hora está sem processo. É bom você conseguir estratificar isso também. Agora um pouco de óleo, né? Falei aqui da parte de vibração, vamos falar de óleo então, da análise de óleo. Esse vídeo aqui mostra como que funciona o contador de partícula IFM, né? Ele é fotoelétrico, que eu tenho um laser, e vai passando aqui o óleo com as partículas. De acordo com o tamanho da partícula, ele vai interromper mais ou menos o sinal, né, do feixe ali, ó. E assim ele faz a leitura e consegue pegar quantas partículas que tem, né? Eu tive que me antecipar aqui que o vídeo já abriu, mas agora vamos lá. Temperatura, água e partículas podem alterar significativamente as propriedades do óleo e do ar, né? Isso afeta a operação da máquina. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso afeta a. Opa, peraí, só voltar aqui, pessoal, que deu uma
Aí, ok, vamos lá. Deixa eu clicar aqui, aí. Ah, tá, deixa eu só voltar, vai. Só um minuto, tá saindo aqui. Iniciar, aí, ó, consegui voltar. Beleza, então vamos voltar aqui na parte do óleo. Então, a característica do óleo é muito importante, né? Porque, principalmente em britadores, você tem aí o período de troca, né, entre um intervalo de horas, né, para você fazer a análise do óleo e para você fazer a troca do óleo, né? Então, é interessante você ter um sensor que faz a análise online desse óleo, né? Igual, por exemplo, aqui, né? Aqui nós temos esse sensor que eu te mostrando no vídeo anterior. Isso é normatizado, né, gente? A ISO 4406, ela pega essa parte aí da questão da análise do óleo e o sensor ele vai te entregar a quantidade de partículas presentes dentro de algumas faixas, né? Por exemplo, 4 micros, 6 micros e 14 micros, né? Então, por exemplo, essa leitura aqui, ó, foi 18, 16 e 15. Então, isso aqui é online, gente. Não precisa mandar a amostra para o laboratório, né? A máquina está fazendo isso o tempo todo, né? Isso está sendo gerado o tempo todo. E você consegue ter uma precisão melhor aí, né? E um melhor tempo de resposta. E aí você vai pegar o que está sendo aqui e trazer para a tabela. Olha, 4 foi 18, né? 18 aqui. Então você pega no range 18, ele está com entre 1.300 e 2.300 partículas por milhão, por milímetro de 4 micros, né? De partículas de 4 micros. Partícula de 6 micros está com 16, então você sabe que está entre 320 e 640. Partículas de 14 micros está em 15. Então, você sabe que no 15 aqui, ó, 500, 160 e 320. Então, você pega essa referência que ele leu e compara com o manual da sua máquina. Você, né, seu britador tem aí qual tem que ser o nível de recomendado de pureza do britador. Então, você vai pegar, assim como tem de bombas, motores e válvulas aqui, você pega e compara o que está real com o que está aparecendo para você tomar uma decisão, né, sobre a questão da condição do óleo. Né? E o óleo é muito importante, né? Ele impacta direto, né, na questão da performance aí do britador. E no slide anterior tinha também, né, um sensor de umidade. Eu acredito que aquele slide, como tinha um vídeo, ele estava saindo. Mas umidade é um sensor capacitivo que nós temos, ele mede tanto umidade de óleo quanto umidade de ar, né, de redes de ar comprimido. Isso é bem bacana. É uma medição online também, você tem ali a medição e você tira uma saturação ali de 0 a 100%, sendo que de 0 a 40% é uma condição normal, acima de 40% já você pode começar a investigar, né, e acima de 80% já é um nível crítico e tem muita contaminação com água no óleo. Né? A gente sabe que tem uma relação direta da adesão da água no óleo, né, tem uma relação direta com a temperatura. Então, esse sensor também, ele te entrega a temperatura do óleo ali, que está naquele momento. Então, você sabe a saturação e a temperatura que está no momento e consegue fazer também essa medição online. É interessante, porque às vezes você tem uma contaminação entrando no óleo, né, seja algum acesso do reservatório, seja um trocador de calor, por exemplo, que tem palheta, não, um trocador de calor modelo de placas ou colmeia, que você pode ter um vazamento no trocador de calor e está entrando óleo, está misturando água no óleo, né? Então você consegue detectar com esse sensor. Assim como muitos clientes nossos já instalaram esse sensor de umidade em redes de ar comprimido e detectaram muita água, né, na rede. Isso prejudica, né, os atuadores. E isso indica um mau funcionamento do secador, né, da rede de ar comprimido. Então você consegue ter essa previsão também de como está a saúde da rede de ar comprimido. E o software, gente? O software, esse é o VS004, né? Então tem aqui a parte de programação, ele é gratuito, você pode entrar, criar os objetos, né? Inserir os sensores. Tem clientes nossos que usam ele com sensor, como
eletrônica de vibração tem entrada para 6 sensores analógicos, você poderia estar usando para colocar sensor de temperatura, né, e outros sensores também. Aqui mostra como que é a visualização. Ó. Eu não sou analista de vibração, eu não sou da equipe de preditiva, mas eu sou o mecânico, eu sou a pessoa responsável pela parte mecânica, eu não quero que o britador pare, eu quero entender como está a saúde dele. Você pode vir aqui nesse gráfico e enxergar as barras. Né? Tem barra aqui, ó, folga, desbalanceamento, rolamento, e você vai acompanhando no gráfico de barras a situação da máquina. Não precisa você conhecer espectro, não. Né? Assim como quem é especialista da área de preditiva pode vir aqui e analisar o espectro. Desculpa. Pode ver o espectro aqui que está sendo gerado, né? Através dos gráficos, fazer filtros, gravar esse espectro, né? Tem como fazer, tem vários recursos. E é tudo gratuito, gente, tudo disponível. E o software, né? Esse software de controle aqui, é o de observação. O Smart Observe é um software da IFM que às vezes você já utiliza outros softwares na planta, né, que tem limitação, por exemplo, de tags, né, você tem limitação de acesso de pessoas. A grande vantagem desse software é isso, que ele não tem limitação de tags, não tem limitação de pessoas, né. Ele é comercializado através, né, de licenças, essas licenças são de acordo com IPs, né. Se você tem uma remota IO-Link é um IP, se você tem uma eletrônica de diagnóstico de vibração é um IP. Imagina que cada dispositivo dessa tem entrada para vários sensores. Se você tem um PLC, ele é um IP, né? Então você é comercializado assim. E é totalmente customizável. Você vê essa tela aqui, ó, ela é customizável. Está medindo aqui consumo de energia, tem gráfico de tendência, está medindo aqui a parte de aceleração, de RPM, aceleração, temperatura, tem tudo aqui, ó, velocidade. Você cria um cockpit de acordo com o seu interesse. Ah, eu sou responsável pela área de britadores, né? Área de britadores. Então você pode ter uma tela dessa para britagem, né? Coloca aqui a foto do britador, coloca aqui pressão, temperatura, nível de óleo, vibração, todos, né? Corrente, tempo de operação. Você pode ter gráfico de tendência, você pode ter tudo isso customizado, né? Nós fazemos esse serviço, né, de criar essas telas, de customizar, assim como o cliente também pode fazer. Né? E aqui você tem o cockpit, tem telas de alarmes, né? Esse software ele gera e-mail, gera SMS, né? Tudo isso para tá tudo interligado, né? Se teve um nível de alarme aqui, você pode ter um SMS sendo ligado para a pessoa responsável pelo equipamento, pode estar mandando um e-mail, né? O Smart Observer ele pode ser com um pacote adicional, pode ser ligado também, ter uma comunicação com SAP, né? Você consegue, quando subir a temperatura, abrir uma nota no SAP, né? Ter essa comunicação. Né? É isso, pessoal. E na questão de, vamos entrando agora na parte de mineração, mais específica, né? Os detalhes, né, gente? A mineração a gente sabe que é um ambiente agressivo, interferência eletromagnética, alta disponibilidade exigida, cada vez está produzindo mais, com os mesmos transportadores, tem alto nível de contaminantes, vibrações de processo, difícil acesso. O que a IFM tem para isso é o quê? Equipamentos robustos. Né? O sensor de vibração para britadores aguenta até 250G. Cabos blindados, né, para onde tem interferências eletromagnéticas, diagnóstico integrado, né, onde você precisa de uma alta disponibilidade, você tem diagnóstico dos sensores, né, você consegue saber se aquele sensor que foi instalado é o correto ou não, né, usando o IO-Link. Grau de proteção IP67, 68, 69K. Tem filtros personalizados para vibração, né, e design compacto. E tudo isso, gente, com 5 anos de garantia. Né? Se você já conhece né, a robustez, a qualidade dos produtos que você já tem costume de usar aí, seja de posicionamento de máquina, seja de pressão, temperatura, isso se estende para a linha. São todos produtos com 5 anos de garantia e cada dia mais a IFM pensa no ambiente de IoT, né, disponibilizar todos esses dados que já estão na planta, né? A maioria dos sensores que você já tem aí já tem o chip IO-Link nele, né? Já está aí o recurso, né, para você poder extrair o máximo de informações, né, do processo. Beleza, entrando na parte de peneiras, né, a peneira tem a característica interessante que ela, né, funciona ali com um nível de 3 a 7 Gs, né, de 300 a 400 milímetros por segundo. É um equipamento muito utilizado aí na mineração, siderurgia, né, onde você quer classificar
os materiais, né, de diferentes tamanhos ou produtos. É uma força, a força é gerada usando pesos excêntricos, né, para gerar aquele movimento. Devido às altas tensões do metal, essas armações de tela às vezes racham ou quebram, ou as montagens feitas de borracha e as molas falham, né? Então você tem um grande nível de concentração de força ali, o que pode gerar trinca na estrutura, né, falha nas molas, em decorrência do tipo de operação, né? Ah, se as rachaduras ou defeitos forem detectados antes dos danos excessivos, o reparo pode ser agendado com antecedência. Então é isso. É importante, né, pensando na aumento de performance da peneira, a peneira ela tem que estar funcionando, tem que estar entrando material para ela performar bem, né? Então é essencial, né, você controlar a vibração, né? Aqui eu trouxe alguns modos de falha, né, para peneiras. Conversando com a maioria dos clientes, o cliente sempre fala, Cássio, aqui as falhas comuns da peneira estão ali entre falhas de motor elétrico, rolamentos, né, a parte do revestimento ali, das telas, né, que desgastam, já é um processo natural, né, por um desgaste por abrasão, trincas, né, devido ao excesso aqui de excesso não, devido à vibração mesmo da máquina, pode acontecer trincas nas chapas. A mola também pode apresentar um defeito, né, por fim de vida útil ou pelo movimento. As próprias correias e polias, né, a correia pode estar frouxa, a polia pode estar com desgaste no canal aqui, e juntas universais, eixo cardan também, às vezes o eixo cardan quebra, né, e a máquina perde o movimento. Isso, gente, se for analisar tudo aqui, ó, é vibração, né, não falamos nada diferente de vibração, né, o eixo cardan, você pode monitorar, né, se ele quebra, a vibração na estrutura não será a mesma, né, você, a partir do momento que você perde conexão do motor com o equipamento, a, a, a peneira vai parar e você vai reduzir o nível de vibração. Você consegue pegar polias e correias, mesma coisa, né? Você consegue, aqui, através daquele sensor de vibração, pegar qual que está sendo a vibração na polia, ó, nesse mancal, no motor aqui, ó, e pegar a questão de polias. Tem um objeto específico de correias, você poderia colocar e detectar fogo em correia, né? Danos em correias. Mola também, mesma coisa. Tudo isso aqui dá para ser monitorado, né? Até a questão do desgaste da tela, né? A tela em operação normal, tem ali a malha dela, está descendo um tamanho, né, de material. A partir do momento que ela está danificada, vai descer um material de tamanho diferente, né? Isso também dá para pegar utilizando sensores de outros sensores, né? Tipo sensores lasers, né? Você vai ver que vai passar uma partícula de tamanho maior, né, por aquela peneira. Aqui eu trouxe um slide mostrando onde que a gente pode monitorar. A IFM tem até um folder, né, um application, aqui um catálogo de peneiras específicos, onde ele traz, né, nós trazemos aqui o que monitorar na peneira, né, o que monitorar para aumentar a performance. Como nós vimos pelos modos de falha, grande parte das falhas é gerada por vibração, né? Então vamos monitorar aqui a vibração dos motores, né, os motores elétricos. Se for um motor maior que 40 CV, a gente pode colocar nós podemos colocar dois sensores aqui no motor, de cada lado, né? Na estrutura também, ó, você pode instalar sensores de vibração na própria estrutura, né? Temos sensor de um eixo só, temos sensor de 3 eixos, né? Temos toda essa gama. Temos sensor para 250G, né? Para aguentar aqui a vibração da estrutura. E também o deslocamento, né? Esse movimento aqui que a peneira faz, você poderia monitorar com um sensor aqui, ó, instalado nessa região aqui e pegando o movimento da peneira, isso através até de um sinal analógico ou digital via IO-Link, né? Trazendo isso para o IO-Link. Sensor de velocidade, você poderia controlar a velocidade aqui também, né? Dos motores, consequentemente aqui da transmissão, né? E algumas peneiras, né, você tem aqui um engrenamento, uma caixa aqui, poderia pegar também todo os rolamentos, né, o engrenamento das caixas aqui, ó, né, está sendo monitorado full time. E observem, pessoal, que os sensores de vibração estão ligados aqui a essas eletrônicas de diagnóstico. Como nós usamos mais do que 4 sensores, nós fizemos a ligação aqui em cascata de uma para outra,
né, e levamos um cabo de rede Ethernet, né, uma ligação aqui em Ethernet por um PLC. Esse aqui poderia ser o PLC que você tem aí, né? Esse aqui é o AC14 da IFM, né? É um PLC que vai receber as informações aqui via Ethernet IP, poderia ser Modbus, né? Ou outros protocolos, Profibus, tem vários protocolos de modelos diferentes, e mandar essa informação tudo aqui para o seu software de TI, né? O seu IoT, usando, mandando para a nuvem, né? O que for preciso. Concentra todas as informações, né? E envia. E, e desse lado, né, como não é vibração, nós estamos monitorando aqui o sensor de velocidade e de posicionamento. O sensor de temperatura também poderia estar acoplado aqui e mandando todas essas informações. Cada sensor iria entrar numa porta, né, por ser IO-Link, e aí você consegue ter diagnóstico do sensor, saber se esse sensor que está ligado aqui é o correto ou não, né? E transmitir todos esses dados via Ethernet também para o PLC que você tem aí hoje, ou o da IFM que pode, né, fazer todo esse controle aqui também. Beleza? E aí a gente pega, né, pessoal? A gente vai pegar aqui desbalanceamento, desalinhamento, folga, lubrificação, impacto, rolamento, tem correias que usa correias, né? Engrenamento. Então consegue pegar todos esses modos de falha aqui, todas essas falhas. Na parte de britadores, temos feito bastante reuniões com clientes sobre soluções sobre britadores, né? Após a reunião, fique à vontade para nos contatar, para conversarmos, né, dedicado à sua aplicação. Aqui é uma apresentação mais global, mas temos muito interesse em entender a sua situação e poder solucionar, né, e poder ofertar uma melhor solução, né, ofertar uma solução que possa monitorar aí seu ativo. E visando, né, aumento de disponibilidade do equipamento. Então, observando alguns modos de fala, que a gente tem conversado muito com os clientes, né, a gente observa muito o batimento do anel, que é uma característica que ocorre, né, quando entra um material não britável, né, ou acima da especificação, da dimensão, correias frouxas e folgas nas polias, perca de referência da velocidade, quebra de bucha ou eixo, falha no sistema hidráulico, excesso de desvios e folgas e buchas, né, excesso de desgastes, né, e folgas nas buchas, falha no acionamento ou rolamento e acúmulo de material na saída do britador. Esses são alguns modos de falha que geram, né, as paradas. Então, nós podemos observar aqui, eu peguei esses modos de falha e organizei alguns pilares, né, em vibração, unidade hidráulica, velocidade e inclinação. Já pensando numa solução já. Deixa eu tomar água aqui para... Aí, agora sim. Pensando na... Eu organizei aqui esses modos de falhas em alguns pilares que poderia ser, né, o que eu poderia usar para resolver, né? Por exemplo, vibração. A questão de correias frouxas, folga nas polias, falha no acionamento, né, falha no motor ou no rolamento, né, de algum rolamento do equipamento, batimento do anel, quebra de buchas e eixos, né? Nós sabemos que esses equipamentos ele te usa muito mancal, não é mancal de rolamento, né? É mancal de deslizamento, a maioria. E aí você me pergunta, aí tem como medir vibração? É de deslizamento. Assim, nós vamos monitorar também, só não vai entrar nesse caso o objeto rolamento, mas os objetos folga, atrito, objeto, todos os outros, né, desbalanceamento, todos entram aqui também. Unidade hidráulica, né, ele está relacionado com excesso de desgaste e folga das buchas, né, é, devido à questão do óleo. Falha no sistema hidráulico. Falha no sistema hidráulico também, né, se tiver alguma queda de pressão, um problema de bomba, alguma coisa assim. Velocidade, né, perda de referência, temos soluções para medição de velocidade, e inclinação, né, o acúmulo de material na saída do habilitador, desculpa, o batimento do anel poderia ser pego também com sensor de inclinação, né. Vamos olhar isso na prática agora, a parte de vibração, né, que alguns britadores já têm, né, esses sensores espalhados a 360 graus aqui, né, defasados por 4, né, e isso pega, né, a vibração da estrutura, né? Aí nós sugerimos, nesse caso aqui, como sensor da estrutura, usar o VSA 201, que é um sensor que ele suporta até 250G, né? Pega ali de 0 a 6.000 Hz, kHz, 6.000 Hz, isso aí.
E para o motor, né, que está fazendo o acionamento aqui do equipamento, você poderia usar sensores VSA 001, né, que é um sensor mais padrão nosso, universal, né, que ele suporta até 25G, mas ele está fora aqui da vibração da máquina, né? Ele tem um custo menor, né? E na aplicação aqui ele atenderia perfeitamente também. E a questão da comunicação depende de que você tem disponível. Eu tenho disponível, por exemplo, nesse caso aqui, o Modbus TCP. Inclusive, o meu software aqui já recebe direto em Modbus TCP. Perfeito. Você pode ligar, né, os equipamentos aqui via, né, os sensores de vibração nas eletrônicas, né, concentrar tudo e mandar via aqui a Modbus TCP para o PLC ou para o seu software, já que já recebe em Modbus TCP, né? E observando a imagem corte aqui, né, de um fabricante aqui, de um britador, é interessante você ver que a maioria daqui são mancais realmente de deslizamento, né? Tem locais aqui que a gente não tem acesso, né? Igual aqui, a parte de dentro é fechada, né? Mas esse eixo de entrada, por exemplo, teria como acessar aqui por fora, né, esse mancal aqui. E você ter aqui a questão de desalinhamento, de desgaste, de folgas, né, de todos esses falhas de lubrificação, né, a questão das correias aqui fora, teria como se estar monitorando esse eixo de saída aqui, de entrada. E pegando na estrutura. Quando entra aqui um material, né, um um batimento de anel, né, um material não britável, que vai gerar o batimento de anel, vai gerar outras características, a unidade hidráulica aqui tende a compensar, né, essa questão e é observado um aumento, né, do ruído, um aumento da vibração quando entra um material assim, né? Então, perfeitamente com esses 4 sensores, dá para pegar, né, essa vibração que está tendo ali dentro e monitorar o eixo de entrada, assim como um motor. Essa é a solução habilitador na parte de vibração. Pensando na parte hidráulica, né, o britador vai ter ali a unidade hidráulica que vai monitorar, vai fazer o acionamento daqueles cilindros, compensadores, né? Então aqui dentro nós temos toda a solução, né? Sensor de nível, sensor de temperatura, o sensor de análise do óleo, o sensor de umidade do óleo, sensor de pressão com visor, parecendo um manômetro, né, que tem inclusive saída analógica, está sendo muito utilizado agora nas prensas, nos filtros prensas, né, porque ele é um sensor que parece com um manômetro, né, e ele tem altas cargas, né, suporta altas cargas e tem a saída analógica. E é ideal para ver no campo, né, fácil visualização, isso e a garantia, né, os 5 anos da IFM. Às vezes você tem um manômetro desse aí que você troca a cada 6 meses, a cada um ano, e esse aqui você vai aguentar aí no mínimo 5 anos, né, de garantia da própria empresa. Sensor de vibração, você poderia pegar a vibração aqui dos motores e fazer, mas a vibração do motor da unidade hidráulica, ela não é o coração do, do britador? Por que não monitorar? É um investimento tão barato, né? Um investimento tão simples. A infraestrutura aqui é muito simples, né? Daria para você colocar até esse IO-Link, né, ligado em uma remota e já mandar isso aqui tudo para o PLC, né? Daria, cara, se eu quero colocar o meu britador direto no IoT agora, já estamos um software aqui para fazer esse monitoramento, como é que eu faço? Vocês têm alguma coisa para isso? Temos. Né? Nós concentramos todos os sensores nessas remotas e essa remota ela está preparada para mandar aqui para o seu broker, né, para sua nuvem, né, via IoT, via MQTT, via HTTPS ou JSON, né? Está pronto já. Você pode concentrar todos os seus sensores, né, o sensor de inclinação também, aqui, ó, tudo aqui nessas remotas de campo. E ela é IP67, pessoal. Aguenta ficar no campo mesmo, viu? E tem o IP69K também. Se você tem um ambiente que precisa lavar de tempo em tempo, IP69K também disponível. Aqui um exemplo de aplicação, ó. Nós temos também HMs, né? HMs que comunicam em Ethernet IP. Você poderia ligar aqui essas remotas de campo, todos os sensores, inclusive aqui, ó, torre luminosa de um segmento, tudo isso que está indicando aqui, podia ligar nesse master e o master comunicar aqui com uma IHM. Essa IHM, gente, é um PLC também, né? Você consegue, através do CodeSys, fazer programação nela, né? Monitorar aqui os sensores, fazer uma programação, um intertravamento aqui, alguma programação que você precisar, né? Recebendo tudo em Ethernet IP. E você consegue também, né? Se tiver um outro PLC, mandar para o PLC. Aqui é exemplo de aplicação, ó, tá vendo? Ela é feita para ficar no campo mesmo. Ó. Fala assim, eu prefiro
prefiro uma remota de painel, porque eu não sei se essa aguenta. Olha aqui, isso aqui, né, no ambiente pesado de siderurgia, ela é instalada aqui, o cabo de rede verde, ó, e os outros cabos interligando aqui na unidade hidráulica. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui sensor de vazão, né, tudo conectado a esse master na remota de campo. Aqui tem um vídeo que exemplifica, né, como digitalizar esses dados dos sensores na unidade hidráulica, né? Imagina a unidade hidráulica aí do britador. Né? É isso aí, ó, um tanque, bomba, acumulador de pressão, sensores de pressão, temperatura, nível. E aí você tem um PLC lá hoje com um cartão de entrada analógico, recebendo tudo em analógico, né? Então você tem perca no sinal, né, nessas conversões digital para analógico. Às vezes um cartão de entrada analógico é muito mais caro do que uma remota daquela, né? E você fica limitado, né, a quantidade de portas dela. A ideia aqui é eliminar isso aqui, ó. Em vez de você trazer esse monte de fio, é você colocar apenas uma remota de campo e concentrar todos os sensores nele. Aqui nós fazemos a digitalização, né? Você vai pegar os valores dos sensores, isso vai ser transmitido e é uma comunicação bilateral, né? Imagina aqui, ó, ele está mostrando a questão de tudo digital, né, gente? Não tem conversão analógica. E aí você pode tanto mandar a informação do sensor para o PLC, quanto do PLC para o sensor. Né? É uma comunicação bilateral. Isso é a grande vantagem. Às vezes você usa sinal analógico ou uma remota que só recebe analógico e converte para a Ethernet, você não tem essa possibilidade. Você não consegue, do PLC, alterar um parâmetro no sensor. Né? E aqui você consegue. Certo? Essa é a grande vantagem. Passar aqui. E a questão da medição de velocidade também é um fator crítico, né, gente? É um equipamento móvel, aqui, às vezes esse eixo tem folga, né? Então, quanto maior a distância que você conseguir do sensor para o ponto de medição, melhor. O que nós temos aqui para oferecer, que tem dado muito certo, né, sensores magnéticos, né? Seja em transportadores de correia, seja em britadores. Por quê? Porque a gente consegue, através desses ímãs, né, e esse sensor magnético, uma distância maior de leitura, né? E esse tem uma frequência boa de comutação. Por exemplo, esse aqui é MGT203. A classe MG de sensores, essa família, usando um ímã E10753, que é esse aqui, ó, que é o M5, você teria até 77 milímetros de distância, né, do atuador, do ímã para o sensor. Né? Então, eles conseguem uma distância maior, alguma folga do equipamento não iria quebrar, né, o sensor. Assim como um sensor também que está sendo muito bem utilizado é o IT001, é que ele tem aqui 14 milímetros de distância. Né? Já é uma distância maior, né? Não é tão pequena como 3 milímetros, 4 milímetros, já são 14 milímetros. E também aqui a vantagem é que aqui você não usa ímã, né? Mas tem essas duas opções, tanto como um imã como esse, funciona muito bem. Aí fica da preferência do cliente. É isso aí, pessoal. Dúvidas? Extrapolamos 3 minutos do tempo aqui. Eu vou responder todo mundo agora que mandaram pergunta. Agradeço aí todos. Né, e estamos à disposição. Acreditamos nessas soluções aí de monitoramento, tanto para peneira como para britadores, que nós já aplicamos isso, né? Já temos isso sendo utilizado, já temos projetos com isso. E se você tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais, entre em contato com a gente, beleza? Estamos à disposição. E os próximos webinars, né, serão dia 25/3, tem umas 9, umas 10 horas, às 9 horas será como reduzir risco de acidentes e colisões entre máquinas e equipamentos em portos. Tá falando porto aqui, gente, mas se você tem um equipamento que pode ter risco de colisão aí na mineração, assista também. Vai ser apresentado o sistema anticolisão da IFM e pode ser útil para vocês aí. E como receber alertas por e-mail e SMS com base nas condições das máquinas e do processo. Interessante também, né? De acordo com o que está sendo medido, está sendo monitorado no campo, você poder gerar alarmes e receber. Como que a gente pode fazer isso, né? Para receber SMS e alarme. É isso aí, pessoal. Aqui embaixo tem um link, né, que tem na página da IFM, a agenda de webinar 2021, lá tem a programação dos próximos meses. Peço aí que siga-nos nas redes sociais, né, tem muito material bacana, principalmente aí no YouTube, eu gosto bastante da página da IFM no Brasil, tem vários vídeos mostrando como fazer, né, e bem bacana mesmo.
É isso. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a todos aí. Uma excelente tarde. Muito obrigado. Eu vejo vocês em breve aí. Até mais.